E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aí com a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alde Mahler e nós estamos aí falando do conteúdo de ortografia. Ortografia falando daquelas palavrinhas que muitas vezes nós temos aí a dificuldade de saber em qual momento utilizar, né? Principalmente quando nós falamos aí a questão do onde, o aonde, o mal com L, o mal com U, mas, o mais. Então essas palavras aí são interessantes para que nós saibamos aí quais são as regras dessa utilização. E nós falamos na aula passada sobre a questão da utilização do pronome relativo, o advérbio, né? Onde, o aonde, e a professora falou para vocês, né, que você era só para fazer aquela troca, e realmente quando você faz a troca você tem aí a questão de fazer corretamente aquilo que é solicitado. Então vamos lá. O que nós iremos então estudar hoje, né? Como nós estudamos já o onde e o aonde, hoje nós vamos estudar o mal com L, mal com U. Ih, professora, foi mal. E aí, esse foi mal é o quê? É mal com L ou mal com U, né? Então, nesse caso aí, nós sabemos que tem aí um bisuzinho, um macete aí para você não errar mais nessa questão. E nós vamos ver aí quando que essa utilização acontece. Eu coloquei aqui uma tirinha para você, que ele fala assim, né, sobre, mas o que aconteceu, sabe o Juca que eu vivo zoando, hoje descobri que ele é muito mais forte que eu te perdoo. Então, nesse caso aí, ele utilizou aqui a questão do mais aqui, né? Mas esse mais forte tem a questão aí de intensificar. Ele não é só forte, ele é mais, né? Então, tá fazendo a questão de comparar sobre a questão de força ali que ele possui. Tá? Então, essa utilização dessa palavra é que a professora muitas vezes encontra aí, fazendo correção de texto, encontra com inadequação. Se eu tenho sentido de intensificar, é ali, como está ali, ele está correto. Agora, muitas vezes as pessoas trocam aí esse mais com mas, e aí tem uma inadequação, logicamente, que tem que ser corrigido. Então, vamos lá, o mas e o mais, né? São palavras parecidas, mas é diferente na grafia, é diferente na pronúncia, e tem significados e utilizações diferentes também. Então, aqui no caso, eu coloquei aqui esse mas também, porque ele tem ali entre o mas e o mas sem o acento, ele tem a questão da pronúncia idêntica, mas tem grafia diferente e utilização diferente. Então, quando você tem esse acento aí, por que mesmo que é esse acento? Esse acento acontece porque ele é uma monossílaba terminada em A, seguido de S, tem que ser acentuado. Então, por isso que você utilizou esse daí. E ele é um adjetivo. O que é adjetivo, professora? Quando você dá uma qualidade, uma qualificação a um substantivo. Então, eu falo pessoas mas. Mas está dando uma qualidade para pessoas, né? Está dando uma qualificação para as pessoas. Então, nesse caso aqui, o adjetivo ele faz isso e eu tenho que utilizar sempre com o acento, por ele ser aí a questão do feminino. Mas é um advérbio de oposição, ou seja, quando eu quero falar algo contrário daquilo que eu estou afirmando, aí eu utilizo então esse advérbio aí. E o mais, ele é um advérbio de intensidade, quando eu quero dar uma intensificação, quero deixar muito, né? É como se eu estivesse dizendo assim, olha, isso daí ele é mais, ele é muito. Eu intensifico ali aquela situação. Então aqui, por exemplo, ele é mais preparado que ela. Então nesse caso aqui, esse mais, ele está intensificando a questão de ser preparado. Elas são muito más, né? O adjetivo, então, utilizou desta maneira. E ele gostou, mas não disse nada. O que eu esperava se ele gostou? Quando você gosta de alguma coisa, eu pulo, eu falo, eu grito. Mas o cara gostou e ficou quieto. Não tem alguma coisa que parece que está errada? O mas, ele faz isso. Esse mas aí, ele quer dizer que tem uma oposição em relação àquilo que se esperava, né? Você esperava que ele fosse se alegrar, ele não se alegrou. Então, por isso que eu utilizo o mas. E esse mas, ele tem que ser utilizado de forma correta. Então, vamos começar aí por o mas, né? Ela era bonita, mas solitária. Por que, professora, ali? Não, nesse caso aqui, o mas, ele tem o sentido de adversidade, de oposição, de sentido contrário. Você fala assim, a pessoa é bonita, mas esperava que todo mundo estivesse em volta dela. Mas não, ela era uma pessoa que não gostava muito de companhia, né? Então, nesse caso aqui, por isso que ele fez essa questão do mas. O mas, ele deu uma oposição. Estava chovendo forte, mas ele foi nadar. O que você espera? Tá chovendo, não vai nadar, né? A mãe falando, menino, não vai nadar agora, né? Porque não pode, né? Pode ter um raio. Realmente, ela tem razão. Então, nesse caso aqui,
Se você esperava que ele não fosse, ele foi. O que ele fez? Fez o contrário daquilo que você esperava. Por isso que ele utilizou o que? O mas. Então, mas tem esse sentido de oposição. Quando você tem o sentido de oposição, você vai utilizar o mas aí, sem o acento, sem o i. As crianças detestam beterraba. Elas detestam. Se você detesta alguma coisa, você come? Não, você não come, né? Você fala, não quero e pronto, né? Vem lá a mãe, fala, promete alguma coisa pra você. Não adianta, você não quer. Mas nesse caso aqui, ó, você já utilizou o mas, né? Ó, nesse caso aqui, o que você esperava? Que se elas não gostam, elas não vão comer, simples assim. Ah, elas fizeram o contrário, elas comeram. Então, o que você vai utilizar? O mas, porque o mas dá esse sentido contrário. Toda vez que você for utilizar uma frase que tem o sentido contrário da outra, você vai utilizar, então, o mas sem o acento, que ele quer dizer uma adversidade. E o mas, ele é uma conjunção que expressa isso, né? A classificação dela é ser conjunção. Então, expressa essa questão. Agora aqui, as crianças são sensíveis que os adultos. Eu quero falar assim agora aqui. Elas são mais. Elas são intensificadas, essa sensibilidade. Se eu falei que é intensidade, se eu estou falando que é muito mais do que os adultos, eu uso mais, com o i, né? Então, no caso aqui, as crianças são mais sensíveis que os adultos. Pessoal, tem uma palavrinha que você pode trocar aí pra você, quando você tiver em dúvida, você pode trocar pelo menos, mas é o contrário de menos, não é? Então, troca pelo menos, deu certo, olha lá. As crianças são menos sensíveis. Opa, deu, pronto, é o mais, né? Eles estavam mais alegres, eles estavam menos alegres. Pronto, troquei pelo menos, deu certo, você vai fazer o uso do mais. Ele quer sempre menos do que tem. Difícil, né? Alguém querer menos, mas tudo bem. Troquei, deu certo? Deu, né? Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o mais, porque você trocou pelo menos. Olha, ele quer mais comida, menos também, difícil, né, a gente não querer isso, mas tudo bem, né, vamos supor que, né, a gente já comeu bastante, né, e alguém fala assim, olha, repita lá, tal. Então, ele quer menos comida. Então, nesse caso aqui, utilizei o menos, você já sabe que menos é o contrário de mais, e aí você tem aí essa questão, né, até nisso aí, ó, língua portuguesa e matemática, né, falando a mesma linguagem, tá? Você pode utilizar, então, aquilo que você já sabe de matemática aí. Mas com acento é um adjetivo, tá? É uma palavra que dá uma especificidade, dá uma qualificação para um sujeito, para uma pessoa. Então, e no caso, pessoas, palavra feminina, né? Então, nesse caso, olha, aquelas senhoras são muito... Mas, vai concordar com senhoras que elas estão o quê? No plural? Pronto, né? Então, você vai colocar, então, o mas com acento. Agora, para diferenciar do quê? Da conjunção, né? Que nós vimos lá da oposição. Ele só tem más ideias. Ideias ruins. Troquei pela palavra ruim, né? Então, pronto, é essa ideia que tem aí, ruim, né? Então, nesse caso, você tem, então, essa questão do más ideias. Sempre tiveram intenções ruins. Vamos trocar pelo boas, já que, né, ao contrário da palavra mas é o boas, né? Vê se dá certo. Ó, sempre tiveram boas intenções. Beleza, qual que é o antônimo de boas? Mas com acento. As bruxas das histórias em geral são mas, são boas, né? Pode ser também, né? Mas nesse caso aqui, eu quero que você utilize o mas com o acento. As atitudes dele eram extremamente boas, que era o contrário agora, mas com acento. Então, troca o mas pelo boa, se der certo, você já sabe que tem que utilizar o quê? O mas com o acento. Assinale a alternativa correta. Vamos agora praticar? Vamos ver se nós conseguimos aprender a regra, se está tudo certo, se está tudo bem. Então, vamos lá. Mas ele nem disse nada disso para ela. O que a professora falou do mais mesmo? Né? Então, o mais, o contrário de menos. Menos ele nem disse nada disso para ela? Tem sentido essa frase utilizando menos? Claro que não. Né? Então, esse mais aqui está inadequado. Como que ficaria certo ali naquela questão? Se eu utilizasse, então, a questão do mas. Tá? Então, é como se assim, olha, era para ele dizer, mas ele nem disse, né? Você pode trocar, se você ficar em dúvida, pela palavra porém. Porém tem o mesmo sentido de mas.
porém, ele nem disse nada disso para ela. Pronto, troquei, deu certo, né? Então, nesse caso aí, ele não está correto, ele quer aquilo que está correto. Eu, ela e meu avô fomos mais astutos, fomos porém astutos, fomos menos astutos. Opa, deu certo. Troquei pelo menos. O que que eu tenho então ali? Eu tenho o sentido do mais, né? Ó, troco por menos, né? Deu certo na oração. Você vai fazer então essa questão do... Ó, vou colocar aqui ó, a palavrinha que você troca, né? Então fica mais fácil para você relembrar. Isso ficou mais claro depois que você me explicou. Pessoal, isso ficou menos claro. Imagine, né? Alguém tá lá dando uma aula e você fala, ixi, agora que eu não entendi nada. Espero que você não fale isso da aula da professora, mas olha aqui. Isso ficou menos claro depois que você me explicou. Troquei, deu certo? Esse mais está certo? Está, né? Então, nesse caso, provavelmente é essa questão que você deveria marcar. O Estado deveria ser responsabilizado. Porém, né? Não foi o que aconteceu. Pronto, troquei pelo porém, deu certo? Deu. Você vai trocar pelo menos? Menos não foi? Não dá, né? Então, nesse caso aí, você vai trocar ali pelo mas. E é o mas do porém lá. Aquele filme é mas legal, é porém legal, não tem, né? Não tem sentido uma coisa dessa. Aquele filme é menos legal. Se eu troquei pelo menos, adivinha o que você tinha que utilizar aqui? O mais, né? Ele utilizou de forma errada. Então, a única letra que realmente que está correta é a letra C, né? Então, é essa que você deveria marcar. Vamos ver a outra questão? Assinale a alternativa que preenche adequada e respectivamente as lacunas abaixo. Vamos ver. Ele deu aqui as opções, nós nem vamos olhar para as opções, porque nós vamos fazer aqui por nossa conta, né? Então, vamos lá. Eu trabalho duro. Mal consigo pagar as contas, quer dizer, pô, você está trabalhando um monte, o que o cara deveria? Deveria pagar, né? Deveria ser rico, trabalha tanto. Mas ele quer dizer aqui o contrário, né? Então, se ele está dizendo o contrário, troquei pelo porém, adivinha qual que é o que você vai utilizar ali? É esse mas aqui. Vamos ver o próximo. O mundo está cheio de pessoas ruins, né? Troquei pelo ruins, isso daqui, então tem o sentido de adjetivo, pessoas más. Olha lá. Quanto mais eu durmo, mais cansada fico. Vamos ver se dá certo trocar pelo menos? Quanto menos eu durmo, menos cansado fico. Então, nesse caso, trocou pelo menos, então você já sabe que tem que usar o mais nas duas situações, mais, né? Então, vou colocar os dois mais aqui, porque acho que aparece ali na alternativa. Ó, os empresários estão cada vez menos ricos. Troquei pelo menos, então eu utilizo também o mais. Olha quantos mais aqui, né? Então, nesse caso aqui, o mais. E eu tento ser forte, mas, porém, às vezes não consigo. Troquei pelo porém, isso daqui é um mas. Então, nesse caso aqui, você tem aí, ó. Já não pode ser a letra D, né? Porque tem o mais lá. Já não pode ser, aqui pode mais, mas, e o mas letra A, né? Deu certo ali a nossa questão, então você vai marcar a letra A. Tem gente que faz esse tipo de questão, fica lá olhando, qual que dá certo? Pessoal, tem que saber, tá? Depois que você fez, você vai lá marcar, ver qual que é certo. Na verdade, você acerta primeiro, né? Então, isso é muito melhor. Vamos lá. Assinar a alternativa em que as formas mal ou mal estão utilizadas de acordo com a norma culta. Então, o mal aí, o mal com U, eu troco pelo bem, e o bom e o mal com L eu troco pelo bem. Eu vou deixar aí essa questão para você resolver para a próxima aula, que a professora vai falar exatamente aí sobre essa questão. Então, fica pensando, será que eu uso dessa maneira ou não, né? Então, nesse caso aí, você tem aí essa colocação e aí depois a professora pode retomar isso daqui com vocês, tá? Então, olha aí, nós aprendemos então a utilização da questão do mas e do mais, o mas com acento, o mas sem acento, mas com acento sendo aí adjetivo, você vai usar para pessoas, né, ou coisas, intenções, tá? Sempre dando essa qualificação. O mas, como conjunção, ele tem você usa a palavra porém, é o sentido contrário daquilo que eu acabei de afirmar. Então, você só trocar pelo porém, deu certo.
No caso do mais de intensidade, você troca pelo menos, deu certo na oração, então pronto, você tem aí o sentido do mais, menos, então coloque lá na tua frase. Eu espero que você tenha aprendido, que você coloque isso aí nas tuas questões, quando você estiver escrevendo, e que você nunca mais erre sobre isso. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau!